Vamos dar continuidade à nossa série de estudos. Estamos falando sobre a escatologia, que é o estudo das coisas do fim dos últimos tempos, dos últimos dias. E também, junto com a escatologia, estamos realizando a soteriologia, que é o estudo da salvação, da vitória final, da vida eterna. Nós estamos relacionando bem de perto o fim dos tempos com a nossa vitória, com a chegada, então, da sentença de Deus a respeito da nossa salvação. Por isso também trazemos aqui instruções, ensinos para termos uma vida de obediência a Deus, uma nova vida, nascer de novo, ser luz, ser sal nesta terra e assim realmente termos paz com Deus e realizarmos a sua obra, o ministério que Deus tem confiado à sua igreja na face da terra. Vamos então ler Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, engane, ensinando os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos aqui neste texto várias referências ao que já temos estudado a partir do livro de Daniel, o reino de Deus, o domínio sobre as nações, e também a respeito da sentença de Deus, sentença da vitória, do reino, de tomar posse do reino, como Jesus venceu e recebeu do Pai. Ele também dará a nós que vencermos, quando vencemos também recebemos o trono, a herança, a glória, o reino, a coroa da justiça. Então nós temos em Daniel essa referência ao ancião, ao Filho do Homem e ao povo, os santos do Altíssimo. Nós temos essa mesma sequência de posse do reino no livro de Apocalipse. O reino do Pai, o reino do Filho e o reino da Igreja, reinando juntos, claro, sempre, né, com a unção do Espírito Santo. Nós vemos aqui em Tiatira que há aqui uma excelente ligação que nós temos feito no nosso estudo. Há um versículo excelente para esta ligação. Não tirar nenhum elo dessa corrente. Você realmente precisa estar realizando a obra de Deus, obedecendo a Deus, tendo conhecimento de Deus, através do Espírito Santo, do dom da ciência, dom da sabedoria,
dom da palavra, dom da visão, revelação, você realmente precisa para poder executar a vontade de Deus, conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus e viver uma vida que glorifica a Deus. Então, esse versículo, ele traz com excelência essa riqueza completa, sem deixar nada de fora. Nós não precisamos, em nome de denominação, em nome de doutrina, de ortodoxia, de dogma, nós não precisamos renunciar à verdadeira palavra de Deus. Nós podemos viver e obedecer a Deus acima de tudo, sobre todos, e servir a Deus com integridade. Então, o versículo 19 de Apocalipse 2, ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Veja bem que você precisa de obras, precisa de trabalho, precisa de frutos para a glória de Deus. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, ou também traduzido como amor. O amor é em ação, caridade, de amar o próximo, amar a Deus, amar sobre todas as coisas, que é o primeiro, é o maior mandamento de todos, o principal, que vai englobar os demais, é amar. Quem ama, cumpre a lei, quem ama faz o bem, quem ama obedece e agrada a Deus. E o teu serviço. Então, uma obra, um trabalho bem orientado, serviço a Deus, obedecendo a Deus, fazendo o que Deus quer que se faça. É a obra deixada por Jesus. Jesus diz: eu faço a obra do meu Pai. Vocês deveriam crer pelas obras que eu realizo a obra do Pai. O nosso serviço, a nossa obra, é a obra de Deus. É a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. É obedecer a Deus, é servir a Deus. Então ele diz: o teu serviço e a tua fé. Nós não precisamos tirar fé quando falarmos de obra. Nós não precisamos tirar obra quando falamos de fé. E esse versículo 19 tem obra, caridade, serviço e tem fé. Temos que crer, pedir a Jesus, pedir a Deus que aumente a nossa fé, que agirmos pela fé, vivermos pela fé, justificados pela fé. Fé. Mas a fé sem obras é morta, diz a palavra de Deus. Então aqui estão obras, conheça as tuas obras. Ele precisa ver, ele precisa conhecer, ele precisa dizer: eu conheço porque eu busco. E eu estou feliz de estar vendo que vocês realizam obras, que vocês têm caridade, têm amor, vocês têm serviço e têm fé. E ainda a tua paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ele ainda termina enfatizando as obras. Ele falou de fé, falou de amor, de serviço, de paciência, de esperança, de um serviço com dedicação, com perseverança, então com paciência. Mas ele diz: olha, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então está muito bom, está muito bem. É uma palavra de elogio de Jesus, dizendo que conhece bem aquele ministério e está se agradando do ministério daquele anjo, da liderança, da direção, neste sentido de obras, e que as tuas obras, as últimas obras, são mais do que as primeiras. Ele então, depois de alguma correção, diz assim: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. É como nós estamos falando de Sodoma e Gomorra, do mundo antigo, da época de Noé. Injustiça, obras do mal, obras do pecado, aqui de prostituição, ali de adultério, ali em outro momento de avareza, somando o texto de 2 Pedro, que nós lemos na última aula, com este Apocalipse. Nós temos todo este rol de exortação da palavra de Deus e dizendo que devem se arrepender das suas obras de injustiça, que levaram à condenação do mundo antigo e levam à condenação do mundo atual, e que ninguém vos engane, dizendo que não, dizendo que mudou, dizendo que o que aconteceu
com Sodoma e Gomorra, com o mundo da época de Noé, que não irão acontecer mais. Irá sim, irá, talvez não pela água, a palavra de Deus diz não pela água, pelo dilúvio, mas virá o fim, virá a sentença, não dormita, nós lemos também em 2 Pedro. Virá a grande tribulação, virá sim a grande tribulação. Está aqui, nós vamos trabalhar posteriormente no Apocalipse. Virá a grande tribulação para os que não se arrependerem das suas obras, das suas más obras, de não praticarem boas obras, de não viverem em justiça, de não servir a Deus com integridade, de não conhecerem e prosseguirem conhecer a Deus e aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, por não ouvirem a Jesus e continuarem fazendo mal. Virá sim a grande tribulação sobre a terra. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Está totalmente de acordo com o texto de 2 Pedro, capítulo 2, que disse que Deus pagou no passado, castigou no passado segundo as obras de injustiça e salvou segundo a justiça, porque se nós cremos em Jesus é para ser salvos do mal, é para nascermos de novo, para sermos transformados e vivermos servindo a Deus com integridade, com justiça, obedecendo a Deus, sendo luz neste mundo, sal nesta terra, sendo bênção, como Abraão, tendo uma nova vida. Não é para sermos como os egípcios, é para termos a vida de filhos de Deus, para sermos novas criaturas. Então nós vamos já passar para o momento dos nossos ensinos, da nossa instrução, lembrando ainda do versículo 26, que diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Queríamos também fazer referência a esse versículo tão claro, Apocalipse capítulo 2, versículo 26. E ao que vencer, isto é, ao que for salvo, vencer é sinônimo de salvação, e guardar até o fim as minhas obras. Então você tem sim que fazer alguma coisa. Jesus fez. Ele disse: eu trabalho. Eu e meu pai trabalhamos até agora. Nós temos que trabalhar enquanto é dia. Tem que fazer as obras do Pai. Foi para isso que eu vim. Vocês devem crer pelas obras que eu faço. E ele está dizendo aqui: quem vencer e guardar até o fim as minhas obras. Então é viver, enquanto aqui vivermos, enquanto tivermos fôlego, vamos fazer a obra de Deus, vamos glorificar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos servir a Deus, vamos amar. Eu lhe darei poder sobre as nações, isto é, dará o reino. Iremos reinar com ele sobre nações e com vara de ferro as regerá. Quem com vara de ferro as regerá? Nós regeremos as nações, que com ele reinaremos, decidiremos, vamos trabalhar, vamos realizar a obra de Jesus, vamos receber o reino. Como ele recebeu do Pai, nós receberemos dele a participação, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então ele está complementando, está dizendo: vocês farão isso, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Nós faremos isso. E serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, junto com Jesus. Estaremos juntos no reino, na direção. O povo do Altíssimo reinará juntamente com ele. Seremos reino, reis e sacerdotes no reino de Deus. Glória a Deus por isso, por tão grande salvação, tão tremenda salvação que Deus nos dá através do Espírito Santo, através de uma vida que glorifica a Deus e que recebe a sentença no juízo final, a sentença de: vinde, benditos do meu Pai, tomar posse do reino. Não é
qualquer salvação. É entrar na salvação investidos de autoridade, tomando posse de um reino, sendo coroados. Vamos falar disso com certeza mais profundamente, com a própria leitura do Apocalipse, com a continuidade do estudo, você será melhor instruído sobre este assunto. Mas agora sobre o nosso ensino, a nossa instrução, nós vamos lá para a primeira carta de João, primeira epístola de João, está no capítulo 3, a partir do versículo de número 14, 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 14. Está escrito assim: Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Portanto, o ensino, e que estamos na palavra de Deus, não é o ensino humano, é o ensino da palavra, aqui em 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 13, diz que o mundo não entende, e muitos não entendem, que passar da morte para a vida, ser salvo, ter uma sentença de vida, implica uma mudança de vida. O condenado, se nós pudéssemos resumir, e João, ele vai dizer isso aqui nesse estudo, ele vai dizer que o condenado é o assassino. Então, quem não ama seu irmão é assassino. O assassino está morto, está condenado. Ele não vai viver, não vai ter liberdade. Ele não vai poder estar com a sua família. Ele não vai poder viver. Ele vai ser tirado da vida. Vai ser lançado numa prisão como morto. Quem será condenado? O assassino. E quem foi absolvido? Vai viver. Vai ser posto em liberdade. Para viver e continuar vivendo, para passar da morte para a vida, ele vai passar a amar. Ele que odiava e matava, e na justiça de Deus, na sentença de Deus, ele era dado como assassino e réu de morte. O salário do pecado é a morte, então o ódio, assassinar o irmão, é o crime. É o pior. Não, a palavra de Deus nos diz para não matar, como o primeiro mandamento, né, negativo, dizendo que você não deve fazer em primeiro lugar é não matar o seu irmão. E então, em primeiro lugar, consequentemente, o primeiro mandamento positivo é amar o seu irmão. Então, João está resumindo isso aqui, dizendo: nós sabemos que passamos da morte, da prisão, da condenação eterna para a vida, para a salvação, para a vida eterna, porque passamos a amar nossos irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte, que é a prisão, condenação, fechado, trancado, sem vida. Está morto, estará morto também, será condenado. Então, continuando, para que a palavra de Deus nos diga isso diretamente, está escrito assim no versículo 15: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, em primeiro lugar, aqui está falando de um crime que leva à prisão, à morte, é ser homicida. E quem é homicida não tem permanente nele a vida eterna. Está condenado, não vai viver eternamente. Então você precisa amar para viver. Você precisa viver amando, você precisa amar. Você precisa nascer de novo. É preciso ter obra. Precisa acontecer alguma coisa precisa acontecer na sua vida. E isto é amar, é aprender a amar. Conhecemos o amor, a caridade nisto. Então, João também quer que nós tenhamos aqui um curso sobre o amor. Já sabemos que Deus é amor,
Daqui a pouco vamos ler o versículo que vai dizer Deus é amor. Sabemos que passamos da morte para a vida se amarmos, então ele quer que nós possamos entender o que é o amor. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então ele já tinha entendido que Jesus realizou uma obra de amor. Ele morreu, ele fez, ele aconteceu, ele realizou, ele cumpriu a vontade de Deus, ele cumpriu o ministério, ele agiu, realizou obra de amor, dando a sua vida por nós. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é ali a cruz, é Jesus morrendo, é Jesus nos amando, é Jesus pagando o preço e é Jesus vencendo a morte porque ele amou. Por isso ele ressuscitou, por isso ele venceu a morte. Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. É isso que leva à ressurreição e à vida. É amar, então. O start, a ignição, é amar. Quem ama, vence a morte. Quem amou primeiro foi Jesus. Quem mais amou foi Jesus. Deu a sua vida por nós. Tudo está aqui na cruz, na morte de Jesus, no sangue derramado. Aqui ele venceu, aqui ele recebeu a sentença do Pai. Quando ele vence, recebe o reino, o Cordeiro de Deus que venceu, o leão da tribo de Judá que venceu, é Jesus. Ele venceu por amor, venceu por nos amar, venceu no conceito de Deus, venceu no juízo de Deus, venceu no entendimento de Deus, venceu na declaração de Deus, de tudo que Deus já havia visto, que anjos já fizeram, arcanjos haviam feito, seres celestiais, anciãos, querubins, príncipes, reis, rainhas do passado. Quantos já haviam vivido sobre a terra e no céu? Miríades, bilhões de seres celestiais. E nenhum havia realizado o que Jesus realizou. Ele amou, ele se entregou, e no seu amor, ele venceu. E João está tendo essa revelação pelo Espírito Santo. E para dizer, ele deu a sua vida por nós. Aqui ele venceu. Aqui o céu se abriu. Aqui o Pai o recebeu, o Pai o coroou, Rei de Israel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o que nos amou, o que teve o maior amor. Deus é amor. E quando alguém amou bem como Deus, bem próximo de Deus, ele disse, esse é meu filho, eu gerei. Esse ama como eu amo. E Jesus, então, passa para nós. Ele é nosso advogado, ele é nosso intercessor. E ele passa para nós este dom. Diz, amem também para que vocês vençam. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós devemos amar. Eu preciso amar como Jesus amou. E agora, então, vamos à parte prática. Versículo 17. Vamos repetir o texto para você confirmar, para ficar bem claro que está na palavra de Deus. A aula sobre amor, o que é amar, como podemos amar. Queremos amar como Jesus amou, porque Jesus venceu porque ele amou, porque Deus é amor e quando Deus vê alguém realmente com amor, Deus diz, esse é meu filho, esta é minha filha. Olhe meu filho, ele ama e eu amo. É a minha característica. Deus é amor. E Jesus amou, é filho de Deus. E se nós amarmos, nós somos também filhos de Deus. Temos que amar, precisamos amar como Jesus amou. Então vamos à prática. Como vamos fazer isso? 1 João capítulo 3, versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo
e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Então, o que nós temos para fazer enquanto estamos aqui no mundo, para provar que temos o amor de Deus, quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Diz: quem pois tiver bens do mundo, como o rico tinha bens e poderia socorrer a Lázaro, e não fez. João está dizendo isso na sua primeira carta, dizendo: quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Então, o que nós temos para aplicar esta palavra, para amar, é ajudar com os bens que nós temos recebido. Se você tem força, você socorre e ajuda o fraco. Se você pode fazer o bem, você estende a sua mão e faz o bem com o que você tem neste mundo. Você ajuda o doente, o pobre, o cego, o preso, o necessitado. Diz aqui: vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Porque o que nós temos hoje são os bens neste mundo material. É o que nós temos aqui em mãos para socorrer. Então nós já podemos mostrar que amamos, que somos filhos de Deus, que aprendemos com Jesus a amar, ajudando o nosso próximo. Versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, assim como nós vimos em Pedro, no Apocalipse, Jesus falando sobre obras, vemos lá Daniel aconselhando a Nabucodonosor a ajudar os pobres, para que seus pecados sejam amenizados, aliviados. Nós vemos Zaqueu dizendo que vai dar metade dos seus bens aos pobres, e Jesus dizendo que entrou salvação naquela casa. Então nós vemos aqui João também seguindo o mesmo princípio. Essa doutrina é de Deus. Não é nem dos nicolaítas, nem a doutrina de Balaão. É de Deus. Quando ele diz: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra. E em verdade, faça alguma coisa. Prove que você ama. Mostre que você ama. Demonstre que você ama. Faça. Alguma coisa tem que acontecer. Não só palavras, não só língua, não só discurso. Tem que ter obra. A obra vai acabar sendo feita somente por quem tem fé. Então tenha fé e tenha obras, não só também fé da boca para fora, de dizer que crê, mas execute, faça em obra e verdade, como se estivesse aqui, não é, dizendo logo que Jesus disse à mulher samaritana: em espírito e em verdade, faça acontecer, realize. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vida. Nós lemos aqui, há 2 aulas passadas, nós lemos o texto de João, capítulo 14, 10 a 23, onde Jesus começa a falar de amor, fala de obras e fala do Consolador, do Espírito Santo. E aqui João faz como que uma repetição. Nós podemos perceber a semelhança das palavras do Evangelho, onde ali é dado o discurso a Jesus, João 14, 10 a 23, nós lemos aqui, com este texto
em que ele diz que nós temos confiança para com Deus e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos. Jesus também disse isso lá em João, que tudo que pedirdes, recebereis. Numa sequência em que Jesus está falando que ele realiza as obras do Pai, que nós realizaremos obras maiores do que ele, porque ele irá para o Pai. E fazendo isso, amando, tendo fé e realizando obras, é como aquele texto de Apocalipse que nós acabamos de ler, 2,19, que há um complemento da candeia de ouro da igreja brilhando, que é fé, mais amor, mais obras, mais paciência, mais serviço. Vimos aqui para João, vamos ver a mesma sequência, e logo depois ele fala, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Ele está se lembrando das palavras de Jesus. Ele está pregando as palavras de Jesus. João está repetindo esta sequência. Muitas vezes, com o passar do tempo, nós temos falado isso aqui também no nosso estudo, a igreja vai perdendo um pouco da sua noção de direção da verdade para agradar uma denominação, um dogma, para ser diferente do outro, para não parecer que é igual ao outro, quer retirar uma parte. E quando retira uma parte para ser especial, talvez para ter a questão de ser único, de ser a única detentora da verdade, as denominações às vezes fazem de tudo para retirar uma parte que a outra prega, que a outra enfatiza. E com isso ficam 2 erradas, 3 erradas, 4 erradas, muitas erradas. Como Jesus está mandando a carta às 7 igrejas, dizendo, olha, tenho alguma coisa contra ti, você está bem aqui, mas tenho alguma coisa contra ti. As igrejas também que retiram esta sequência, que é obras, amor, serviço, fé, paciência. Então, ajudar, abraçar, acolher o pobre, o órfão, a viúvo, o necessitado. Isso é igreja. É igreja de fé, igreja do batismo com o Espírito Santo. Não pode retirar nada disso. Nada disso pode faltar. Tem que estar todos os ingredientes para que saia realmente o reino de Deus, para que realmente manifeste a glória de Deus. E aí João diz que, tendo isso, amado, se o nosso coração nos não condena, se não falta nada, se você tem esses ingredientes, se você vive na plenitude do conhecimento do que agrada a Deus, da vontade de Deus, diz assim, temos confiança para com Deus. É claro, se conhecemos, se praticamos, se amamos, se acolhemos, se oramos, se temos obras, se temos fé, temos amor, temos o dom do Espírito Santo, temos confiança, versículo 21, temos confiança para com Deus e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Então, na igreja primitiva havia conversão, havia cura, havia transformação, houve avanço missionário, milagres, revelações, profecias, dons, riqueza de Deus no meio da igreja. Esta é a igreja que é um castiçal de ouro. Jesus está com ela. Jesus está no meio desta igreja. Jesus está ali. O Espírito Santo. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Porque obedecemos, conhecemos, praticamos, obedecemos, temos autoridade, temos força do Espírito Santo para fazer. Ele diz aqui, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, conhecemos o que é agradável a Deus. Temos revelação do Espírito Santo sobre o que é agradável a Deus. E podemos fazer. Temos força, unção do Espírito Santo para ter ação conforme
a vontade de Deus também. Fazemos o que é agradável a Deus, somos agradáveis a Deus. Por isso que Ele tem prazer de responder esta oração. Ele diz: qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque Deus se agrada desta igreja, desta vida. Deus tem bênção, Deus tem sentença de vitória, de milagres. E aquele que guarda os seus mandamentos, a Torá, o ensino, a revelação, o conhecimento de Deus, aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Último versículo, 1 João capítulo 3. Então ele vem falar aqui do Espírito, complementando essa mensagem, dizendo: olha, aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. Jesus falou: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos, o Pai o amará, eu também o amarei, viremos a ele e me manifestarei a ele. Estarei nele, habitarei convosco, vocês serão minha morada, e vem o Espírito Santo. Então nós conhecemos que tudo isso está acontecendo, tudo isso está se fechando, tudo está correto, que realmente o conhecemos a sua vontade, guardamos os seus mandamentos, entendemos qual é a doutrina, qual é a palavra, qual é a vontade de Deus, praticamos, realizamos as obras em cima dessa direção de Deus, realizamos o serviço de Deus, fazemos a obra de Deus, fazemos o que agrada a Deus. Então nós passamos a conhecer o testemunho do Espírito que vem, ele está em nós. Conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem nos dado um novo Espírito. O que é que falamos, o que é que pregamos, o que é que conhecemos, entendemos, realizamos, é pelo Espírito que nos tem dado. Complementa a obra. É bênção sobre bênção. É paz, é alegria, é vitória. É realmente saber que estamos andando na presença de Deus pelo Espírito que Ele nos tem dado. O Espírito então confirma. Esta é a palavra, é dessa forma. Este é o caminho. Vamos juntos por Ele. Vamos amar, vamos trabalhar, vamos realizar obras, vamos ajudar, vamos socorrer, vamos levantar o que está caído, o fraco, o oprimido, o perdido. Jesus fez isso. Ele amou e venceu, deu a vida por nós. Deus é amor. E o Filho de Deus ama. E nós também devemos dar a vida pelos irmãos, amando os irmãos, socorrendo. Quem tem bens deste mundo, vendo o seu irmão necessitado, não lhe cerre o seu coração, mas demonstre pelas suas obras, pelas suas atitudes, que o amor de Deus está derramado no seu coração. É o que está lá em 1 João, no capítulo 4, 6 a 17, que diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós aqui vemos mais uma vez o Espírito Santo fechando o tema, trabalhando na sua sabedoria, o que já vem na palavra de Deus, já vem no capítulo 3, e ele trabalha dessa maneira tão maravilhosa no capítulo 4, versículo 7, falando então do amor. Deus é amor. Quem ama conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama é assassino, está morto. Quem ama está vivo. Quem ama tem a vida eterna. Vive com Deus, porque Deus é amor. Só vai viver, andar, ter intimidade com o Pai quem anda em amor.
quem vive em amor. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama, é preciso amar. É preciso pregar, é preciso fazer tantas coisas, tantos ministérios existem, mas o maior de todos é amar, porque Deus é amor. E temos que saber que o amor é que vence. Jesus venceu porque nos amou. Jesus venceu na cruz, amando, morrendo por nós. Nós vencemos quando amamos. Se amamos, conhecemos a Deus. Queremos Deus. Queremos agradar a Deus. Queremos acertar o alvo. Acertar o alvo é fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus. Então precisamos conhecê-lo. E acima de tudo, a essência de Deus, ao nos criar, ao nos querer, junto, conversando, perto, é porque Ele ama. Quem ama não quer estar sozinho. Deus poderia subsistir sozinho, mas Ele não está sozinho porque Ele é amor. Por isso Ele nos quer ao seu lado. Amemos também. Amemos como Jesus amou, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Deus é amor porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16 está aqui também em João 4,9. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E Ele amou até a morte de cruz, derramou seu sangue como propiciação pelos nossos pecados por amor.